E eu já vou conversar aqui com o Léo, porque eu perdi a aposta justamente por conta que eu disse que o Bolsonaro teria mais votos do que o Lula no primeiro turno. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte, Léo. Os institutos mostravam o Lula na frente do Bolsonaro, chegando em alguns casos com mais de 15 pontos de diferença. Eles erraram? Foi fake news? Ou estamos vendo uma arrancada fenomenal do Bolsonaro? Não, houve um erro abissal por parte dos institutos de pesquisa, né? Inclusive, em diversos estados, como no Mato Grosso do Sul, aquele candidato que estava em primeiro não foi para o segundo turno, ficou em terceiro lugar. Na Bahia, o Jerônimo, candidato do PT, já apresentava uma tendência de crescimento, mas estava em segundo lugar e ele quase ganhou no primeiro turno, a Semineto ficou em segundo, e aí então eu estou demonstrando que existiu erro tanto à esquerda quanto ao candidato da direita, e os institutos de pesquisa erraram em diversos estados, em diversas regiões. Agora, em termos de presidência da República, o Lula, os institutos acabaram tendo uma certa assertividade, porque davam de 50% a 51% dos votos válidos. O candidato petista teve 48,5% dos votos válidos, portanto, dentro da margem de erro, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. A Simone Tebet, candidata do MDB, também teve um pouco mais de 4% dos votos válidos. As pesquisas também indicavam essa tendência, bem como o Ciro, com seus expressivos e humilhantes 3% de votos válidos, a pior porcentagem que ele teve desde 98, quando foi a primeira disputa que ele teve a presidência da República. Agora, em relação ao candidato e presidente da República, Jair Bolsonaro, houve um erro bastante considerável, no sentido em que as pesquisas indicavam de 36% a 37% dos votos válidos. As 33% a 34%. As últimas IPEC... As últimas demonstravam uns 36%, 37%, Sei. e ele teve 43%, portanto, sim, fora da margem de erro. Fora da margem de erro. O que eu considero, Ricardinho, Negão, nossa audiência, que a eleição ficou evidentemente polarizada, extremamente polarizada, os demais candidatos foram pulverizados, simplesmente não existiram, desde a redemocratização em 85, as primeiras eleições diretas em 89, nós nunca tivemos eleições tão polarizadas, e diante desse cenário, as pessoas optaram por fazer o voto útil em Jair Bolsonaro. Aqueles que iam votar, só um instantinho, e em Luiz Inácio. Os dois fizeram voto útil nos dois candidatos. Aqueles que iam votar no Ciro e na Simone, mas tinham uma tendência mais à esquerda, votaram no Lula. E aqueles que iam votar no Ciro e na Simone e tinham uma tendência mais à direita, votaram no Bolsonaro. E como várias pesquisas indicavam, inclusive em termos de eleitor do Ciro, 70% dos eleitores que votaram no Ciro no primeiro turno vão votar no Bolsonaro no segundo. Então, foi uma capilarização que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer para a sua campanha ainda no primeiro turno, com o receio da volta. Ok, Leonardo, vou chamar você de Leonardo Leitão, né? Tipo Miriam Leitão. Tipo Miriam Leitão. Falou um monte de número pra cima, pra baixo, chamou o logaritmo, fez as regras dos 3. E eu quero um paninho. E passou meio que um pano aí e tal. Ou a voto útil. Negão, fake news, erraram ou o Bolsonaro tá numa subida aí ascendente? Fake news absurda, fake news ridícula, fake news que mudou um pouco do quadro da eleição. Nós estamos no Brasil, a gente sabe que muita gente vota. Eu vou votar naquele cara que já tá ganhando porque eu não quero perder o meu voto. Pelo amor de Deus. Gente, essas pesquisas eram feitas, pagas por bancos. Só isso já faz você ter uma pulguinha atrás da orelha. As pesquisas reais mesmo, aquelas feitas pelos partidos, aquelas que custam bem mais e que você não sabe os resultados, essas sim, entendeu? A gente pode até botar um pouco de fé. Outra coisa, entrevistar 2.000 pessoas no Brasil, jura, num universo de 150 milhões de pessoas que votam, não tem como. Sabe-se lá em qual lugar essas isso, sabe? Não, e a gente sendo... assim, tem o cara que vai falar agora... Porque agora você não é mais o negacionista da ciência. Até semana passada, você era... Se você falasse mal de pesquisas, Leonardo tá aqui de prova. Você é o negacionista, porque existe todo um método matemático, e são estatísticas. E você é bolsonarista, e você não nega a ciência. Tá. A questão não é negar a matemática. Ninguém aqui está negando as estatísticas. A questão é sempre como você faz
essa pergunta. A questão é a pessoa que está atrás, que está marcando, a pessoa que segura a caneta ou que hoje tecla com o celular. Entendeu? Já foi filmado o cara que faz a pesquisa e ele não quer deixar você olhar onde ele está clicando. Entendeu? Então, tipo assim, e outra, as perguntas são feitas, muitas perguntas, antes da pergunta principal, que deveria ser, irmão, você vai votar em quem? Certo? Ou então, sei lá, eu não sei em quem eu vou votar, não sei quem está candidato. Aí você vai lá e dá um papel para essa pessoa com o nome de todo mundo e pergunta, você vai votar em quem? Porque esse é o país da loteria, onde você pega um volante da loto e escreve lá os números que você quer. Seria a mesma coisa, seria muito mais honesta. Mas não, a pesquisa ela é para manipular o mercado, ela é para manipular a favor de grandes emissoras, como a gente viu aí. E o pior de tudo é que muita gente, que a gente pensou até que era mais para poder enganar o povo, não é. Porque quando a gente olha hoje os depoimentos dos próprios jornalistas de emissoras grandes aí, que eram totalmente contrárias ao presidente, você vê que até eles estavam acreditando naquilo. E depois eles vêm falar que você aí do outro lado de casa vive numa bolha. Mas a bolha deles estava botando a maior fé nessas pesquisas mentirosas. Edson, olha que interessante. Você sabe que tudo para precificar alguma coisa é através de pesquisa. Quando você vai lançar um produto, você faz uma pesquisa de mercado. A televisão é assim, né? Para você pedir ali o merchan, você fala, tá, quanto que tá dando de audiência? 1 ponto? 2? Cada ponto de audiência, você ganha mais por isso. Então, quando você mostra, olha, tal candidato está com tantos pontos na frente, a negociação com os apoiadores se torna muito mais relevante. Então, quanto de grana que vai entrar, quem vai entrar, por que vai entrar? Eu posso dividir depois o governo, porque eu estou com tantos pontos na frente. Mas, além disso, a pergunta que eu quero fazer para você, dia sim e dia sim, a velha imprensa bateu no Bolsonaro. Genocida, corrupto, genocida, misógino, sexista e tudo mais. E não mostrava os feitos. Eu não vi nenhum feito do Bolsonaro sendo mostrado na mídia tradicional, a velha mídia. Ricardo, desculpa. Justiça seja feita aos veículos antigos. Eles mostravam alguns feitos. Mas... Exatamente. Quando mostravam, vinha o advérbio de negação. Mas você acha que isso também interferiu para esses números de 56 Lula, 51 Bolsonaro? Não, evidentemente, porque, Ventura, amigos da mesa, e a audiência, obviamente, por trás desse instituto de pesquisa, existem pessoas extremamente inteligentes. E nós sabemos que, se nós destruímos o reputacional de quem está a concorrer, é natural que isso já faça com que a pessoa possa angariar menos votos. E outra coisa, se nós exaltarmos apenas um lado, é uma tendência neural que todo mundo seja compelido a votar em quem está na frente, porque nós gostamos de ganhar, o ser humano gosta de vencer. Efeito manada. Exatamente. Então é natural que o teu neurônio se espelhe no outro. Por exemplo, se um de nós aqui bocejarmos, é natural que o outro já tente imitá-lo. Então, por esse motivo, eu creio que as pesquisas, elas não fizeram isso sem pensar. Eu queria acreditar que foi genuíno, que realmente as pesquisas realmente foram verdadeiras e foram sérias, mas os resultados mostraram ao contrário. Teve até um caso, o Léo falou de 2 casos aí, 2 estados, mas teve o caso também do Piauí. O Piauí, o candidato que levava séria vantagem de 30%, 40%, ele perdeu de lavada. Então foi algo até o contrário, inclusive favorecendo até o PT. Não sei se você percebeu isso, o governador do PT, ele perdia, o Wellington... Foi senador, né? Exatamente, não, no caso não foi o Wellington Dias, no caso foi o Rafael Fonteles. O Rafael Fonteles, candidato a governador, ele estava mais ou menos com 20 pontos, e de repente, do nada, no dia da eleição, só que nós sabemos, a pesquisa anterior mostrava ele perdendo de lavada e ele ganhou de lavada. Foi até o contrário, favorecendo, inclusive, foi o único candidato do PT. Foi até ao contrário. Marcos, eu queria saber uma coisa interessante. O Edson falou do efeito manada, né? Ou, como muitas vezes acontecia, né? Há poucos anos atrás, a pessoa fala assim, não, eu vou votar no primeiro papel que eu achar na rua. Eu vi muita gente falar isso. Você acredita que as pessoas menos politizadas, porque o Brasil mostrou, depois a gente vai falar isso, né? Os números aí de Senado, deputados federais, governadores, mas as pessoas menos politizadas... ela olha a pesquisa para escolher o candidato dela?
Não, de forma alguma. A pessoa que é menos politizada, ela realmente vai deixar para a última hora, vai fazer a sua escolha ali até com um santinho que está no chão. E eu acho que isso está diretamente ligado a esse grande problema que foi a questão das pesquisas. Como as pesquisas... E aí, assim, o Léo, ele traz os dados da última pesquisa, ou das duas últimas pesquisas, que já estavam pelo menos se aproximando de uma realidade. Mas se a gente pega durante toda a campanha política, e a gente viu aí resultados de pesquisas que foram completamente díspares da realidade, esse é o grande ponto negativo do que aconteceu para chegar ao segundo turno. Eu acho que um ponto positivo nisso, que os mesmos institutos que erraram aí nos resultados, eles também se esqueceram de combinar muita coisa com o povo, porque existe um povo muito grande que já estava decidido a votar no Bolsonaro e eles não contaram isso para ninguém. Não é? E a imprensa, essa velha imprensa militante, que, como você bem falou, Ventura, durante todo o tempo que o Bolsonaro esteve no governo, sempre criticou tudo que ele fazia, reprovando tudo e nunca trazendo as coisas importantes que o governo fazia pelo bem da população e do Brasil, não é? E isso acaba favorecendo, isso acaba trazendo uma indignação nas pessoas que acompanham as pesquisas e atrapalhando quem não lê pesquisa. E aí ela fica completamente atrapalhada. Se ela ouve na televisão, não é? Num noticiário aí da velha imprensa, e um resultado, ela vai acreditar naquilo. Ela passa a acreditar naquilo. Então, o grande erro, não é, desses institutos colaborando para essa grande mentira aí, que eu acho que realmente pode ser chamada de mentira. Esses dados que a gente acabou conhecendo dos resultados das pesquisas, isso aí influencia diretamente na escolha do eleitorado que não está sintonizado com o dia a dia da política. Ele vai realmente se influenciar por aquilo que ele ouviu falar. Sim. Legal. Negão, eu vou ler uma situação aqui para você, uma provocação. Lula levantou pautas como legalizar o aborto, falou em censurar as redes sociais, relativizou o uso de drogas, relativizou o roubo de celular, relativizou o sequestro, relativizou os princípios de família, fé, sacerdócio e teve 56 milhões de votos. Temos um povo que não se importa, que pactua com isso? Não, muito pelo contrário. A questão é, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, uma coisa é o cara que vota no PT, certo? É o cara que vota 13. Esse cara vai com a colinha lá, com o nome Lula, Haddad, provavelmente Guilherme Boulos e outros para senador, sei lá, Humberto Costa, certo? Outra coisa muito diferente, e eu acho que é 90%, é o cara que vota no Lula, entendeu? O Lula só vem pregando para militante. Eu não sei se é porque o Lula não saiu para a rua, diferente do Bolsonaro, que foi à rua, que enfrentou não só o cara que gosta dele, como também o cara que vai a ele, como também o cara que xinga. O Lula não. O Lula resolveu se fechar pregando para militante. Então, para militante, ele vai pregar tudo isso. Ele vai pregar aborto, para o militante ele vai falar de drogas, para o militante, porque é o militante do PT, é isso. O militante mesmo de esquerda, ele é isso, ele quer ouvir essas pautas. São as pautas que ele defende, são as pautas que a esquerda fica fomentando ali o tempo todo. Mas o eleitor de verdade do Lula mesmo, que é a maioria, que não é o cara que vota PT, é o cara que tem uma memória afetiva do Lula, o Lula não falou para esse cara. A Janja, a esposa dele, então, nem se fala. A Janja pregou total para militante. Tanto que eu até tenho uma teoria de que a esposa do Bolsonaro alcançou muito mais esse eleitor, essa eleitora, vamos dizer assim, que vota no Lula do que a própria Janja. Então, quando o Lula defende esse tipo de coisa, não chega no povão. Não chega no povão, porque nem todo mundo tá grudado aqui no Twitter. Nem todo mundo tá grudado aqui na Jovem Pan. Boa parte das pessoas, infelizmente, ainda tá na televisão.
Na televisão, o Lula é vendido como o cara mais legal do mundo. A televisão escondeu do povo o fato dele ter falado que o cara rouba um celular para comprar uma cervejinha. A televisão escondeu do povo o dia em que ele estava falando sobre drogas. Muito pelo contrário, ainda disse que ele deu uma escorregada. E Lula escorrega ao falar de temas que o bolsonarismo vai aproveitar. As pessoas só ficaram sabendo dessas coisas do Lula, certo? Por causa dos grupos de WhatsApp, por causa de canais como o meu no YouTube, porque eu falei sem remorso nenhum sobre isso. Agora, na grande imprensa, e a gente tem que fazer esse exercício, a gente tem que parar com esse negócio de que a Globo morreu, que é o que a gente ama falar, o pessoal de direita. Não, irmão. Esse povo tá vivo e muito bem vivo. E esse povo chega muito longe. Eu até incluo no seu comentário, Alessandro, uma coisa. Não é só que a mídia vendeu o Lula dessa forma agora. Vendeu agora por um interesse muito particular. Isso. Não é? Porque, antes de mais nada, a imprensa se mostrou contra o Bolsonaro. Então, qualquer coisa era melhor que o Bolsonaro. E foram obrigados a vender esse Lula. Porque quando, nos governos do PT, as atrocidades, todos os crimes, toda a roubalheira, todos os escândalos foram surgindo, a própria Rede Globo mostrava e falava que o Lula estava por trás de toda aquela roubalheira. Exatamente. Não é? Então, agora era necessário mudar o discurso para vender um outro peixe. Não, peraí, que é o seguinte, tentou um monte, né? Calma aí, porque assim, tem alguma coisa errada no mundo de Nárnia, tem alguma coisa errada que não está certa, como já dizia o filósofo grego. Tem alguma coisa errada que não está certa. Eu vi aqui um sorrisinho de sarcasmo do nosso amigo Leonardo. Mas isso é o normal. Porque é o seguinte, E eu vou sério que você percebeu isso? Peraí. Um sorrisinho de sarcasmo. Tem coisa que eu não me sigo. Um sorrisinho de sarcasmo. E tipo assim, sabe aquela, quando o cara vai no estádio e depois assim, eu já sabia? Porque assim, cara, 56 milhões de votos. Então, o que fez as pessoas votarem no Lula? O que fez essas 56 milhões de pessoas acreditarem no senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Não, é impressionante. Inclusive, aqui na cidade de São Paulo, né? O Lula ganhou na cidade, no município de São Paulo, quase no primeiro turno, com 47% dos votos válidos. Inclusive, ganhou na cidade de Tiradentes, em toda a Zona Leste, ganhou em toda a Zona Sul, ganhou em vários bairros da Zona Norte, né? E no centro, né? Também ele ganhou lá em duas regiões, zonas eleitorais do centro. E é o que eu sempre disse aqui, em diversos programas. Não, mas eu ando na rua e o povo tá clamando por Bolsonaro, né? Não, eu falei, tudo bem, ok, ele tem sim muitos eleitores, demonstrou isso nessas eleições, mas não é assim que funciona, né? A Dona Maria, o seu José, lá do fundão da Tiradentes, de Guaianazes... Isso, por que a Dona Maria votou no Lula? Isso eu quero saber. Ela votou porque ela sabe o que é ter um filho preto e periférico, entrar numa universidade por conta do ProUni. Ela votou porque ela sabe o que era passar fome e ter algum tipo de auxílio, sim, por parte do governo, para poder ao menos comer. Ela votou porque ela viu, em 8 anos de governo, poder comprar uma geladeira, poder comprar um micro-ondas. Por isso que ela votou. Por isso que ela votou. Por isso que ela votou. Quando você fala isso, você ofende quem mora na perifa. Só que por que ofende, esse pessoal todo simplesmente não via essa realidade. Quando você fala isso, você ofende. Por quê, né? Quando ele usa o exemplo do ProUni, ele não está errado. Quando ele usa o exemplo da diminuição de impostos e ajudar na linha branca, ele também não está errado. Mas quando ele usa o exemplo ela passava fome e o Lula ajudou, você ofende, não é pouca gente. Então, peraí. Então você ofende. Isso é uma observação. Então é a memória afetiva. Por isso que eu falo que 90% dos eleitores do Lula não são petistas. O petista é outra pegada. Entendeu? Eu entendo essa memória afetiva, eu entendo essa memória afetiva do Leonardo e eu assino embaixo. Isso rolou mesmo, entendeu? Outra coisa também, uma coisa que eu acho que o pessoal da direita erra e erra feio, é só falar sobre o bendito comunismo, sobre o bendito Foro de São Paulo. Quando, irmão, tu tá entrando num supermercado hoje, entendeu? E tu tá deixando R$100 e tá voltando com 2 sacolas. Certo? E isso pra quem tá tirando 2 contos por mês aí,
Isso pesa e muito. Essa era uma das... Eu entendo que, tipo assim, mas a culpa é do Bolsonaro? Não, filhão. A culpa é do nosso tempo de pandemia, a culpa é da guerra que está acontecendo na Ucrânia, que balançou o mundo. A pandemia não foi brasileira, ela foi mundial, entendeu? Então, tudo isso, o governo vacilou, e vacilou feio em não ter pesado mais nessa comunicação. Nós, da direita, também vacilamos. A gente falou demais do comunismo, que é muito importante falar. A gente falou demais do Foro de São Paulo, que também é muito importante falar, mas a gente deixou um pouco isso de lado. O leite até outro dia estava custando 7,5. Eu sei porque eu compro, certo? E um leite custando 7,5 é muito caro. Agora ele custando 5 conto, ele está mais barato? Tá, mas ele ainda está muito caro. Pode mostrar, olha que legal, o leite na minha cidade está R$5. Então, Negão, mas vamos lá. O que eu quero passar pro Edson aqui é o seguinte. Você está justificando a vitória do Lula no primeiro turno, a vitória de votos. Sim. Porque, cara, tem a memória afetiva, teve o crédito fácil ali nos tem o discurso dele que sai na televisão. Exato. Mas eu quero perguntar pro Edson o seguinte. O discurso dele resolve isso. 56 ele não fala de milhões de pessoas, a gente não pode falar que são 56 milhões de famintos. Exato. Ou 56 milhões de pessoas estão passando fome. Por isso ofende. Então, e é isso que eu quero perguntar para o Edson. Será que esse discurso antagônico, né? Socialismo, não sei o quê, vai acabar com a Venezuela. E o outro, porque a pessoa podia comprar uma geladeira, podia comprar uma picanha e cerveja. São momentos extremamente antagônicos. O que pesa de verdade para esses 56 milhões? Você acha que é óbvio que ter essa memória afetiva, nós estamos falando de 10 anos atrás, mas o peso de final de governo Dilma, o pior exercício fiscal, inflação nas alturas, desemprego batendo nas alturas, petrolão, mensalão, dinheiro escorrendo a rodo, Petrobras quebrando. De novo, o que eu sinto mais? É a memória afetiva ou eu não percebo que essas mazelas, que esse dinheiro não sai do governo, sai do meu bolso, porque justamente não vai ter uma escola melhor, um hospital melhor, uma educação melhor, uma segurança melhor. Como é que você explica isso? Nessa visão educacional, nessa visão até de percepção de mundo, de vida, eu olho mais para o meu umbigo ou eu olho de uma maneira global? Ventura, obrigado pela pergunta, mas eu concordo em parte com o Negrão e com o Léo, mas o que eu penso que a questão dos 56 milhões foi uma questão de estratégia. Na eleição anterior, o Bolsonaro ficou focado em se eleger. O foco dele central era a eleição. Ele não estava preocupado em governabilidade, em ajudar governador, em ajudar senador, em ajudar deputado federal, deputado estadual. O foco dele era: eu vou me eleger, eu quero essa oportunidade, eu vou aproveitar, eu vou surfar nessa onda e vou conseguir. E ele logrou êxito. Foi bem no primeiro turno, foi bem no segundo turno. Nessa eleição, ele falou assim: olha, eu fiquei 4 anos sem governabilidade. Eu não consegui fazer nada dos meus planos. Muitas das coisas das quais eu me sentia compelido a fazer de mudança, eu fui tolhido em vários momentos por não ter governabilidade. O que ele pensou? Ora, eu tenho que mudar a minha estratégia. Eu vou tirar um pouco do meu foco. Meu foco não vai ser a minha reeleição e vou distribuir isso porque eu quero me reeleger sim, mas eu quero ter governabilidade. E aí, eu acho que nesse ponto houve um erro crasso, né, de Licínio Crasso. Acho que foi um erro da campanha do pessoal que apoia o Bolsonaro de simplesmente acreditar que refletia nas ruas toda a participação daquela amostragem à população brasileira. Então nós tivemos lá realmente um número maciço de pessoas na rua e essas pessoas realmente foram lá e votaram. Ok. E, por outro lado, o pessoal do Lula, eu acho que por sua vez ele atribuiu assim: olha, eu não preciso de governabilidade, eu tenho que focar especificamente em reeleger o Lula. Eu já tenho, o pessoal meu aqui, as pesquisas mostram que nos estados, que os deputados, meus senadores vão se reeleger, as pesquisas mostram isso, então eu vou focar, o meu discurso central é o Lula. Inclusive os governadores que perderam, os senadores que perderam nos estados, eles angariavam voto para o Lula, o foco era reeleger o Lula. Exato. Por isso, você pode perceber que essa transferência de voto houve, mas eu não tenho essa sensibilidade, porque para mim é claro, a pessoa que vota no PT vai continuar votando no PT, a pessoa que vota na direita conservadora vai continuar votando, mas minha preocupação são os 32,7 milhões que não foram às urnas. Perfeito. A minha preocupação são aqueles 10 milhões que votaram ou no Ciro, ou na Tabet, ou, inclusive, eles votaram em branco ou em nulo.
Quem essas pessoas vão votar? Qual o discurso será feito? Qual a estratégia para angariar voto dessas pessoas? Eu acho que a estratégia de ambos os partidos, tanto do conservador quanto da esquerda, tem que pensar nesse eleitor. Porque o eleitor que votou no Bolsonaro, ele vai voltar às urnas e vai votar no Bolsonaro. Sem pensar. O eleitor, sem pensar. O eleitor que votou no Lula, ele vai votar no Lula, ele não vai mudar, esquece isso. Não vai mudar. Mas esse eu já acho que vira. Eu já vejo que não o petista, por isso que eu falo. Isso. O petista não vira. Mas o eleitor que votou no Lula, porque ele falou assim, mano, tá embaçado ir no mercado. Gente, tá difícil pagar uma luz. Perfeito. Gente, tá difícil isso, aquilo. Mas esse cara dá pra virar. Perfeito. Agora eu quero puxar pro Marcos aqui o seguinte, porque no dia seguinte, até no próprio dia, os jornalistas, né, que deveriam ser só jornalistas, mas eles tão militantes são, que eles estavam decepcionados. Eles estão assim, meu Deus, não escondia. Meu Deus, o que aconteceu? Existem 51 milhões de bolsonaristas? O Brasil gosta do Bolsonaro? Eu achei que ele ia ter 25, 30. Então, essa até história... Até eles se iludiram com as pesquisas. Não, e essa história agora, que somos robôs, né, que estão gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Isso caiu por terra, porque são 51 milhões de pessoas. Se você pegar empate técnico, os dois estão empatados. É 2 para cima, 2 para baixo. O empate técnico. O Brasil está dividido. Se falar de robô, vai ter que falar mal da urna. Vai ter que falar mal da urna. Exatamente, caiu por terra. Não existe mais gabinete do ódio, não existe mais robozinho, aplicativo, porque são 51 milhões de pessoas. Agora, tem um problema seríssimo. Os dois estão empatados, mas o Congresso não. Exatamente. O Congresso está com 273 deputados federais na base. Faz muita diferença. 14 senadores e 8 governadores. E agora? Como é que fica? No Congresso, o Bolsonaro venceu. Como é que fica agora? Eu quero começar discordando assim, muito pouco do que você falou, porque assim, eu não acho exatamente que o Bolsonaro, na primeira eleição, ele tenha se preocupado somente em se eleger. E eu acho que ele tinha um plano. Tanto que, dentro desse plano, incluía a indicação de um ministério técnico, como ele sempre falou. Então, nós tivemos vários ministros que sabiam como fazer gestão de negócio, como estar à frente de um ministério e trazer resultados. Tanto que no primeiro ano do governo Bolsonaro, os resultados foram bastante positivos. A gente começava a acompanhar uma linha de melhora e de crescimento do país. Não é? Nós tivemos uma reforma, que foi a reforma da Previdência, que isso custou bastante dinheiro, já poderia ter sido feita até antes do governo Temer, mas foi conquistada no governo Bolsonaro e foi bastante positiva. Isso traçou um rumo diferente para o Brasil. Marcos, me perdoa, porque assim, você entendeu mal o que eu falei. O Bolsonaro, ele focou em se eleger, sobretudo porque muitos dos candidatos que concorriam ao Senado, ao deputado, eles não coadunavam com os pensamentos do Bolsonaro. Ele não quis realmente. Ele teve oportunidade de foco, porque ele não encontrava braço para fazer, no caso, toda uma organização para ter esse congresso pujante. Entendo. Então, e a opção realmente, desde o começo, ele sim queria um governo científico. Não, eu entendi. Eu acho que até uma primeira vista, uma primeira impressão, assim, quando ele vai para a rua para fazer a campanha, que inclusive foi interrompida com uma facada, infelizmente, não é? Sim. Pode passar essa impressão, realmente, que ele só estava pensando na eleição. Mas ele fez de tudo para criar um plano de governo e esse plano se mostrou num ministério técnico e resultados nós tivemos positivos, não é? Isso foi quebrado, infelizmente, por uma pandemia, não é? Que realmente foi mundial, foi um estrago mundial, não é? E com todas as dificuldades, mesmo surgindo guerra logo na sequência, os resultados do Brasil na economia, nos negócios, também foram positivos. A própria imprensa internacional começou a apontar o Brasil como um país que estava diferente de tudo. E hoje os dados estão aí, com a inflação caindo, com o PIB crescendo, vários fatores positivos, vários negócios fechados pelo Brasil, não é? Então, eu acho que isso aí é um indicativo de que o plano do Bolsonaro para agora o segundo turno, ou para o próximo governo, é mostrar justamente uma continuidade daquilo que ele já propôs. É o seguinte, o Edson mostrou que tivemos erros e acertos, tanto na estratégia de um como na de outro.